contra quem nós devemos guerrear. O Senhor quer nos mostrar a pessoa certa que devemos guerrear, lutar, e com as armas certas. Por isso, traga a sua família no seu coração, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Nesse primeiro dia, nessa primeira noite, nós queremos pedir ao Senhor que tenha compaixão das nossas famílias. Se você quiser, já vai orando, pedindo ao Senhor que nesse momento vai abençoando a sua casa, a sua família. Nós queremos dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa queremos estar na presença de Deus. Então traga a sua família agora à presença de Jesus, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre nós, esteja sobre você, sobre a sua casa. Eu lhe convido a colocar a mão no ombro da pessoa que se encontra ao seu lado, com muito respeito, com muito amor, mas com muita verdade. E vamos rezar uns pelos outros. Aqui são famílias reunidas. Quantos ataques à família nós estamos vivendo? O mundo inteiro está vivendo nos tempos de hoje ataques contra a sua casa, a sua família. Meu irmão, minha irmã, saiba que o maligno, o diabo, não gosta da sua família e quer destruí-la. É projeto dele destruir as nossas famílias, porque destruindo as nossas famílias, ele destrói o futuro da humanidade. Só que ao mesmo tempo que o diabo não gosta de nós e das nossas famílias, o Senhor nos ama e quer restaurar a nossa casa. E para nós basta acreditar naquilo que Deus pensa sobre nós, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, com seus olhos fechados, não se disperse não, reze agora, reze, mesmo que você não saiba como rezar, espontaneamente. O importante é que o seu coração ore nessa noite, pedindo a Deus. Pode ser que você esteja com a mão sobre alguém que você nem conheça, nem sabe o que possa estar acontecendo na família dessa pessoa que está do seu lado, mas Deus conhece. Então apresente essa pessoa e junto com ela a família de onde ela veio ou a família que ela constituiu. Entregue essa pessoa nas mãos do Senhor, pedindo uma profunda restauração da sua casa, da sua família. Que o Senhor seja o teto, que o Senhor seja, que Ele venha com a sua glória, sendo o teto que protege a nossa casa. No dia da transfiguração, uma nuvem pairou sobre os discípulos, sendo o teto daquela tenda, para dizer: a mão de Deus está sobre nós. Então peça que essa nuvem da presença de Deus esteja sobre essa casa, sobre essa família, e que eles estejam debaixo da proteção de Deus. Senhor, eu estou pedindo, eu como sacerdote aqui na tua presença, eu estou pedindo que da mesma forma que um dia a casa dos hebreus foram marcadas com o sangue de um cordeiro, eu estou pedindo que a casa desses vossos filhos que aqui estão sejam marcadas, não mais com o sangue de um cordeiro qualquer, mas com o sangue do cordeiro que é o teu filho, Senhor, com o sangue de Jesus derramado na cruz. E as casas marcadas com o sangue de Jesus, ali, Senhor, como diz a Sagrada Escritura, ali a peste não pôde passar, destruir e atrapalhar e acabar com aquela casa, porque ela foi marcada com o sangue do Cordeiro. Eu estou pedindo, marque as nossas casas com o sangue do teu Filho, Jesus, para que a peste não passe, não entre, não destrua, não devore aquilo que foi o Senhor que constituiu em nosso favor. Por isso nós nos colocamos na tua presença, acreditando que a minha casa, a nossa casa, a casa desse meu irmão, dessa minha irmã pelos quais eu rezo nessa noite, está sendo marcada com o teu sangue redentor. Visualize agora a porta principal da sua casa sendo marcada com o sangue de Jesus, para que a sua casa, a sua família seja guardada, seja protegida, seja defendida pelo nome e pelo sangue de Jesus. E diga comigo: a minha casa, a minha família
está debaixo da proteção do Senhor, marcada com o sangue de Jesus. E tudo aquilo que não pertence a Deus é obrigado a se retirar. Porque Jesus é a porta da minha casa. Para que o mal entre, ele precisa passar por Jesus. E como Jesus é a porta, ele não permitirá que nenhum mal se levante contra a minha casa. Porque Jesus é a minha porta. Amém. Pode se sentar. Você acredita realmente nisso que você rezou? Então, amém. Eu queria que você olhasse aqui para mim agora. Se você trouxe a sua Bíblia, creio que você tenha entrado, né? Não é possível que a gente vá com a guerra sem as armas. Quando a gente vai com a guerra sem arma, é sinal que a gente já vai perder a guerra. Então a nossa arma é a Sagrada Escritura. Então se você não trouxe, diga para quem está do seu lado assim: vamos acompanhar junto e guerrear com a arma que você trouxe. Eu espero que seu vizinho tenha traga. Se não trouxe também, meu Deus do céu. Então hoje nós vamos aprender a nos revestir então da armadura de Deus. Amém? Uma perguntinha. Todo mundo trouxe o celular? Agora a Bíblia não, né? Mas ainda bem que no celular tem Bíblia. Você não trouxe a sua Bíblia porque eu tenho certeza que você tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, não é verdade? Então já pode clicar aí no aplicativo da sua Bíblia. Eu queria pegar com você o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A Bíblia, meus irmãos, ela deve ser a nossa companheira do dia a dia. Não podemos perder tempo. É com ela que a gente vence. Porque é a própria palavra de Deus. Amém? Vamos prestar bem atenção, você que não trouxe a Bíblia ou que vai acompanhar aí com o seu aplicativo. Antes de ler, eu queria trazer para você uma realidade. Todo mundo já ouviu falar da irmã Lúcia, que viu Nossa Senhora de Fátima. Eram os 3 pastorinhos, todo mundo conhece essa história, não conhece? Jacinto, Francisco e Lúcia. E Lúcia, antes de morrer, ela disse para um dos cardeais, escreveu uma carta dizendo o que Nossa Senhora tinha dito para ela. Não me perca de vista não, eu gosto de falar olhando assim nos olhos, hein? Lúcia escreveu então para o cardeal aquilo que Nossa Senhora tinha dito, que a última luta, a última guerra que nós travaríamos antes da vinda gloriosa de Jesus seria contra o diabo, que se levantaria nesse tempo em que estamos vivendo para destruir completamente as famílias. Ela ainda disse que os tempos em que estamos vivendo, a última guerra, a última batalha do maligno seria contra as nossas famílias, para aniquilá-las, destruí-las completamente. E já que nós estamos numa grande guerra, porque ela já começou, se nós lermos lá em Apocalipse 12, nós vamos ver que o demônio, não podendo contra a mulher, ele se levantou contra a sua geração. E a geração da mulher somos nós, você, sua casa, sua família. Então nós já começamos essa grande batalha. Então hoje, enquanto eu orava para esse momento com vocês, o Senhor me dizia que da mesma forma
que o demônio se levantou, como revelou Nossa Senhora, para destruir as famílias, nós precisamos ter estratégias de combate e de guerra. Nós precisamos saber como lutar, contra quem lutar, com que armas lutar, porque senão nós vamos continuar perdendo a batalha. Nós vamos continuar perdendo a guerra e vamos continuar vendo famílias inteiras sendo destruídas. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e aprender a lutar contra a pessoa certa, com as armas certas, para vencermos a batalha em nome do Senhor. Se tem uma coisa que nós temos em nosso favor, é que Deus está a nosso favor. E se Ele é a porta, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Se Ele é a porta das ovelhas, Ele também é a porta da nossa casa. Qual foi o primeiro versículo do Evangelho deste domingo, de ontem? O que Jesus dizia para os seus discípulos? Quem veio à missa não pode esquecer. Não é possível. Primeiro versículo do Evangelho de domingo. Quem foi à missa ontem? Todo mundo. Qual foi o primeiro versículo do Evangelho, minha gente? Não tenhais medo, pequenino rebanho. Isso é muito importante. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Por que Jesus disse pequenino rebanho? É tão interessante, eu falava isso ontem. A palavra pequenino rebanho, se nós formos buscar no original grego, não está escrito como o português traz, pequenino rebanho. No original grego está pequenina ovelhinha, mas fica redundante para traduzir assim. Então ficou pequenino rebanho, mas na verdade seria pequenina ovelhinha. Quando Jesus olha para os discípulos, Ele vê a fragilidade dos discípulos como uma ovelha pequena, filhote, incapaz de lutar sozinha. Então Jesus olha e diz: não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então hoje, quando o Senhor olha para nós, Ele vê também a fragilidade da nossa casa, a fragilidade da nossa família, as feridas da nossa casa, as feridas da nossa família, feridas entre esposos, feridas entre pais e filhos, entre filhos com os pais, feridas entre os membros da própria família, e essas feridas vão tornando a família cada dia mais fraca, incapaz de lutar. Mas se Deus é por nós, diz a carta aos Romanos, quem será contra nós? E hoje o Senhor quer nos levantar, nos dar forças para não desistir e continuar lutando, acreditando que Ele é por nós. Você acredita nisso? Sim. Então diga para quem está do seu lado assim: se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é pela sua casa, quem será contra ela? Ninguém. Agora olha aqui para mim, uma coisa muito séria. Certa vez Hitler disse que a única maneira de destruir a Igreja Católica era sendo católico, porque nenhuma força de fora poderia destruí-la, a não ser um católico. Então, quer destruir a Igreja Católica, seja um católico, porque de dentro você a destrói. Eu digo isso para você: quer destruir uma família? Ninguém tem essa força, porque Deus é por nós. Só nós mesmos podemos destruir aquilo que Deus nos confiou. Só nós mesmos, com as nossas decisões erradas, com as nossas escolhas erradas, com a nossa maneira de lutar, muitas vezes errada. Então força nenhuma pode entrar se nós não permitirmos. Então não vai ser forças exteriores que vão destruir, nem o diabo, porque a palavra de Deus diz: nem a morte, nem os anjos, nem a doença, nem as potestades
podem nos separar do amor de Deus. Nada. Então quem que pode abrir a porta? Vai dizer a palavra de Deus no livro do Gênesis. Quando Caim tomou a decisão de matar o seu irmão Abel, o Senhor disse: Caim, o pecado está à tua porta, dominai-o. O pecado está de espreita à tua porta, cabe a você não permitir que ele entre. Então o único que pode destruir a nossa casa e a nossa família somos nós mesmos. Por isso que eu queria que você pegasse comigo agora Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, versículo 41. Olha o que diz a palavra de Deus. Posso ler? Amém? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Haviam 3 festas que todo judeu deveria ir pelo menos uma vez na vida. Era a festa das cabanas, das tendas, era a festa de Pentecostes ou a festa da Páscoa. Em uma dessas, o judeu deveria ir a Jerusalém pelo menos uma vez na vida. Era a maior alegria de um judeu, de um hebreu, ir para Jerusalém pelo menos uma vez na sua vida para uma dessas festas. A Bíblia está dizendo para nós que os pais de Jesus iam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Todos os anos José e Maria iam, porque a palavra de Deus vai dizer que José era um homem justo. O que é um homem justo? No hebraico se diz tzadik, que significa aquele que vive a palavra de Deus do início ao fim, da letra, no português nós diríamos de A a Z, no hebraico nós diríamos de Aleph até a última letra, que é o Tav. Ou seja, é alguém que é colocado na balança e a sua justiça, a sua vivência da vontade de Deus pesa. Então ele é chamado de um tzadik. E é muito interessante, porque quando um homem desse passava na rua, os outros olhavam e diziam: esse é um tzadik, um justo, alguém que vive a palavra de Deus, se esforça para viver a palavra de Deus. Isso é tão verdade, que quando Jesus morreu na cruz, o que aquele soldado disse? Verdadeiramente ele era um homem justo. Com quem Jesus aprendeu a ser justo? Com aquele que era justo, José. Então Jesus aprendeu a ser um tzadik, e no fim da sua vida, o próprio soldado disse: realmente ele era um homem justo, a mesma palavra empregada para José, ou seja, alguém que se esforça para viver somente a vontade de Deus, somente aquilo que Deus quer. E por que José era um homem justo? Piedoso, um homem que sabia, tão piedoso e tão justo, que para ele Deus não precisou que um anjo aparecesse. Para Nossa Senhora o anjo apareceu, para José ele teve que acreditar num sonho. Deus se revelou a ele num sonho, e porque era um homem que acreditava na palavra de Deus, esse homem acreditou num sonho e acolheu Maria em sua casa. É tão interessante, porque quando o anjo disse para José no sonho: não tenhas medo de receber na sua casa Maria, e ao mesmo tempo vai dizer a Bíblia que José, não querendo deixar Maria, não querendo, a palavra de Deus vai dizer, José, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Por que José quis abandoná-la? Muita gente diz que José desconfiou de Maria, porque ela estava grávida. Não. Na verdade, muitos estudiosos dizem que José quis abandonar Maria porque ele se sentia incapaz de realizar o grande projeto que Deus tinha confiado a ela. Então, para não atrapalhar Maria, ele resolveu deixá-la,
Viva o projeto que Deus tem para você sozinha, porque eu sou tão pequeno que eu sou incapaz de te ajudar a vivê-lo, e eu posso ainda te atrapalhá-lo. Aí o anjo aparece em sonho e diz: não, José, quando nós pensamos nesse plano para Maria, você estava junto. Nós pensamos também em você. Foi quando José aceita novamente Maria. Então era uma família de piedosos. Era uma família com grandes responsabilidades. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. A maior responsabilidade de um pai e de uma mãe é educar os seus filhos. É ou não é? Você trabalha pensando nos filhos, você deixa de dormir pensando nos filhos, a sua preocupação é sempre para com os filhos. Quando os filhos crescem, vocês reclamam que quando era criança, era bebê, era mais fácil de cuidar, agora já não dormem direito. Então a vida está em função dos filhos. Imagina Maria e José tendo a maior responsabilidade de cuidar do Filho de Deus e de não deixar que nada de mal lhe acontecesse. Imagina a responsabilidade. O próprio Deus diz: você será mãe do meu filho, e você, José, vai dar um nome para ele, vai cuidar dele, vai cuidar da sua educação, vai ensiná-lo a viver a palavra, vai preparar o caminho para que ele possa fazer a vontade do Pai. Era uma responsabilidade, irmãos, ainda bem que nós não temos essa, porque era uma responsabilidade terrível. Era dormir com o olho aberto, olhando para o menino que Deus tinha confiado, o Filho de Deus, que tinha a missão de nos salvar. E se acontecesse alguma coisa com aquele menino, para onde ia o projeto de Deus? E esse casal piedoso, ia todos os anos celebrar a festa da Páscoa. E olha o que diz a Bíblia: quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Por que a Bíblia traz para nós esse detalhe? Quando o menino completou 12, 13 anos, era a grande festa que se fazia na sinagoga da Bar Mitzvah, que para nós a grande festa é o batismo. Para os hebreus, para os judeus, a Bar Mitzvah era a festa da maioridade. Quando uma criança completava 12 anos, ela se tornava quase adulta na fé, ou seja, ela era responsável pela própria vida na palavra de Deus. Deixa eu me explicar. A criança, quando completava 12 anos, a palavra Bar Mitzvah significa filho da lei, filho da Torá, filho da palavra. Ou seja, ela era responsável. A partir de agora, ela tinha que viver os 10 mandamentos, que para os judeus eram 613, ela tinha que jejuar, ela tinha que viver tudo aquilo que os adultos viviam. Ela entrou na idade da maioridade na fé. Ela era responsável pela sua vida espiritual. Isso era feito na sinagoga. Mas como eles estavam indo para Jerusalém, nada melhor do que fazer no templo. Nada melhor, é como nós, né? A gente prepara a criança para a primeira Eucaristia. Imagina você indo visitar o Vaticano e ter a possibilidade do seu filho receber a primeira comunhão das mãos do Sumo Pontífice, o Papa Francisco. A gente ia deixar os nossos párocos, né? As pessoas iam nos deixar na paróquia e falar: padre, olha, a segunda comunhão, a terceira, ele recebe com o Senhor, mas a primeira vai ser com o Papa Francisco. Se tivesse essa oportunidade, a gente não perderia. Então José e Maria, o menino completou 12 anos. É o tempo da Bar Mitzvah. Vamos levá-lo para Jerusalém e lá ele vai fazer a sua celebração. Como que era feito? Havia um ambão como esse, onde era proclamada a palavra de Deus. Nós sabemos bem que era separado no templo. O templo era separado pelo pátio das mulheres e o pátio dos homens. Então as mulheres ficavam num lado, ficavam as mulheres embaixo, subia alguns degraus, era o pátio dos homens. Quando isso era feito na sinagoga, de um lado ficavam as mulheres e de um lado ficavam os homens. A criança vinha pela primeira vez, abria o livro que era lhe dado e lia pela primeira vez a palavra de Deus.
Enquanto a criança lia, a mãe ficava de um lado jogando bombons sobre a criança, balas feitas com os frutos da terra. Jogava sobre a criança para dizer, encorajá-la, dizendo: a palavra que você está lendo, ela é doce como essas balas que caem sobre você. Então fique imaginando Nossa Senhora se preparando para isso. José, com orgulho santo de ver o seu filho agora sendo responsável pela própria vida espiritual, e Nossa Senhora jogando balas sobre o menino, dizendo: a palavra que você está lendo, ela é doce como essas balas que eu lanço sobre você. E no coração de Jesus ele dizendo: mas eu é que vim para dar sabor aos homens. Eu que sou a própria palavra que vai devolver aos homens o sabor do céu. Então, olha que família. José é um homem justo, Maria, a mulher da vontade de Deus, e Jesus agora recelebrando a sua bar mitzvah, uma criança chegando na idade de praticar a própria palavra de Deus. Vamos continuar na Bíblia, assim a gente vai compreendendo passo por passo. Terminados os dias de festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Agora eu pergunto para vocês: como que a gente faz uma viagem e volta e ninguém vê que o menino não está com a gente? Teve alguma mãe aqui que já perdeu algum filho assim numa multidão e que ficou desesperada? Imagina você perdendo seu filho, que desespero. Mas para a gente compreender, quando na época bíblica as pessoas viajavam, elas viajavam em caravanas. Então na frente ia a caravana das mulheres, atrás a caravana dos homens. A criança, ela deveria ficar na caravana das mulheres, porque é criança, a mãe que vai cuidar. Os adultos, as crianças, ou seja, a partir dos 12, 13 anos, poderiam já ficar, porque já tinha celebrado a bar mitzvah, poderiam ficar tanto na caravana dos homens, quanto na caravana das mulheres. Chegava num certo momento da viagem, as caravanas paravam, as famílias se reuniam para comer, depois voltavam a caminhar. Então, na cabeça de José, o menino até hoje só viajou na caravana das mulheres. Vamos ver. José acreditava que Jesus estava com a sua mãe. Na cabeça de Maria, ele agora já celebrou a bar mitzvah, já tem o direito de andar na caravana dos homens, então ele está com os homens. E quando de repente as caravanas pararam para comer, foi a hora que José e Maria se encontraram. Vamos ler aqui na Bíblia, olha que interessante. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam o dia inteiro. Então Maria tranquila, agora o menino já está adulto, o menino agora já pode andar com os homens. E os meninos gostavam disso depois dos 12 anos, já se sentiam adultos. Agora eu posso andar na caravana dos homens. A caravana das mulheres fala demais, então é melhor eu ir para a caravana dos homens. Então os meninos gostavam depois da grande festa da bar mitzvah. Então na cabeça dos pais estava tudo caminhando, um dia inteiro caminhando. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam o dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Agora foi o momento, pararam, a caravana parou. Chega José para encontrar com Maria. E Maria: José, onde está Yeshua? Onde está Jesus? Oi Maria, não está com você não? Não está na caravana das mulheres? Não, José, ele não estava caminhando, agora ele pode andar na caravana dos homens. Não está com você, José? Não, comigo não está. Olha o que diz a Bíblia. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Eu queria parar nesse versículo com vocês. Aqui está a chave desse evangelho. Começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Começaram.
essa palavra está no plural. Então quem que estava procurando? Os dois. Eles poderiam nesse momento ter parado e ficado parado até hoje, discutindo quem errou e quem foi o culpado. Poderiam ter parado dizendo: Maria José, você foi irresponsável. E José poderia dizer: Maria, o menino é seu filho de sangue, eu sou apenas um pai adotivo, por que você não cuidou? Eles poderiam estar até hoje parados, discutindo quem era o culpado, se machucando, se flagelando, se vendo como eles que eram um casal, poderiam agora se tornar adversários por causa do sumiço da criança. Poderiam se tornar agora adversários, como se um dos dois quisesse que a criança se perdesse. E a discussão começa nessa hora do nervosismo. Onde está o menino? Maria, não está contigo? Não. Mas José não estava na caravana dos meninos? Não. Então eles começaram a procurar. Irmãos, aqui está a chave. Não perderam tempo discutindo e procurando um culpado, mas foram atrás do essencial. O que era o essencial? O menino que Deus havia confiado a eles. O essencial era o amor que Deus tinha confiado a eles, que era o menino. Procuraram entre os parentes e nas caravanas. E eu imagino que procura terrível na cabeça de José. Deus me confiou, a única missão que Deus me confiou foi cuidar do seu filho. E Maria, a única missão que Deus me deu foi preparar um homem para salvar a humanidade. E eu não fiz aquilo que Deus me confiou. Eu não consegui ter a capacidade de cuidar do grande tesouro que Deus me confiou, que foi o seu filho único. Então procuraram. Só que mais tarde Jesus vai dizer: batei e procurai e achareis, batei e vos será aberto, pedi e recebereis. Aqui já começa a procura de Maria e de José entre os parentes. Olha o que diz o versículo 45. Mas como não encontrassem, procuraram e não encontraram o menino. Os dois procurando. José na caravana dos homens, Maria na caravana das mulheres. Eu imagino Maria, como toda boa mulher, dizendo: mas José, você procurou direito? Às vezes você procura, não acha, logo em seguida eu venho, já acho. Você anda com a cabeça um pouco assim, muito preocupada. Procura de novo, José. Maria, já procurei, mulher. Vai lá de novo, José. Quer ver, se eu for na caravana dos homens, é capaz que eu encontro. Tá bom, Maria, porque você está falando, eu vou procurar de novo. E José: procura de novo, Maria, vai lá também. Mas o importante é que procuraram. Depois do versículo 45. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando. Dois verbos no plural. Procuraram e voltaram para Jerusalém. Irmãos, poderiam ter perdido tempo discutindo quem era o grande culpado pela perda do menino. Mas não, tomaram uma decisão juntos de voltar para Jerusalém, fazer o caminho de volta para Jerusalém, apenas com algo no coração: buscar aquilo que tinham perdido. Voltaram e procuraram. Poderiam, como eu disse, ficar parados no caminho, procurando o culpado, e assim perderiam o mais importante, que era Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes
na vida de um casal, na vida de uma família, nós perdemos muito tempo procurando culpados, enquanto a nossa família, que é o essencial, a vida dos filhos, que é o essencial, a vida entre o casal, que é essencial, nós estamos perdendo. Por quê? Porque estamos procurando quem é o culpado daquela situação. Enquanto os filhos estão indo, enquanto as famílias sendo destruídas por dentro, porque ninguém destrói a família de fora para dentro, toda destruição começa de dentro para fora. Enquanto estamos perdendo tempo nas discussões, não para tentar resolver o problema, mas para tentar colocar nas costas do outro uma responsabilidade que não é dele, nós estamos perdendo tempo. A maior tentação de você que é casado, de nós que fazemos parte de uma família, é perdermos o foco. A dor de José era tão grande quanto a de Maria, e a dor de Maria era tão grande quanto a de José. Qual que é a nossa tentação? Quando acontece alguma coisa, como foi o caso da perda do menino, é nós acharmos que a nossa dor sempre é maior do que a do outro, é achar que o outro não está se importando. Então nós procuramos encontrar uma resposta para nós, culpando o outro, tirando o foco daquilo que é essencial, que é a procura juntos, e começamos a acusar, machucar com palavras, machucar com olhar, com indiferença. Enquanto isso a criança está perdida, enquanto isso a criança está em Jerusalém. E isso, se tem um presente que o diabo gosta de dar de presente lá no dia do casamento, é uma lupa para os casais. O dia que uma pessoa casa, duas pessoas se casam, um casal vai para a igreja, quando ele chega, o diabo já preparou também um presentinho. Ele não foi convidado, mas ele vai. Entrega uma lupa. Para que serve essa lupa? Na vida do casal, onde estão os casais aqui? É aqui, vocês dois, né? O nome, qual é o seu nome? Rinaldo, Rose, é isso, né? O dia que eles se casaram, quando? Lembra a data, pelo amor de Deus. 24 de janeiro. Tá, 24 de janeiro de 98. Quando se casaram, ganharam de presente, está escondidinho, a lupa. Quando o irmão aqui ele faz alguma coisa de muito bom, essa lupa não aparece. E quando ela faz alguma coisa de muito bom, essa lupa não aparece. Agora, a hora que ele pisa na bola, ela pega a lupa e coloca naquilo que ele fez. E aquilo que ele fez, que é tão pequeno e fácil de resolver, se torna um gigante na vida da família, aterrorizando a todos. E tudo que ele tem de bom é esquecido, e só aparece os seus defeitos. Vice-versa. E nessa hora, irmãos, o tentador está rindo da nossa cara. Por quê? Porque é isso que ele quer. Enquanto nós perdemos tempo olhando no outro aquilo que ele não fez de bom, nós estamos perdendo o essencial. Porque não existe casal e família perfeita. Existem casais e famílias reais. E o amor se dá por escolha. Eu vejo que o outro é um poço de defeitos, eu vejo que a outra é um poço de defeitos, mas por causa do amor eu escolho continuar vivendo com ele e com ela. Isso é amor, decisão. Amor não é sentimento, porque vai ter dia que a gente não vai acordar sentindo, que vontade de amar fulano de tal. Não, você olha para o lado, parece que casou com um espantalho. Quando casou estava tudo novinho, tudo arrumadinho, tudo em cima. Olha para o lado, a pessoa está
desesperado, um cabelo desse tamanho, acordando um mau hálito, tirou a dentadura para dormir, pôs dentro do copo, acorda, dá aquele sorriso sem dente, fala, meu Deus, foi com essa bagaça que eu me casei? Então o tempo passa. Teresa de Calcutá, tem uma frase de Teresa de Calcutá que eu sou apaixonado com aquela santa. Ela vai dizer: não ame pela beleza, porque ela passa, e passa rápido a beleza. Ela diz: não ame por admiração, porque você vai se decepcionar. Quem é casado aí sabe disso. Se decepciona ou não se decepciona? Porque você não casou com um anjo, você casou com um ser humano, e que às vezes se torna uma unha encravada, daquela que bate na quina da mesa e dói, mas casou, agora está casado, não tem o que fazer. A unha encravada. Então não ame pela beleza, porque ela passa. Não ame por admiração, porque você vai se decepcionar. Ela completa, Teresa de Calcutá: ame simplesmente pelo fato de amar, porque amar não tem explicação, é decisão. Então a nossa vida, enquanto nós esquecermos isso, nós vamos olhar para o outro como um simples adversário e vamos perder tempo. O Evangelho de hoje está ensinando para nós qual deve ser a decisão do casal. A coisa ficou preta? Ficou. Então nós vamos resolver juntos. Perdemos o essencial? Perdemos o menino? Perdemos. Ficamos aí distraídos e deixamos o menino em Jerusalém? Deixamos. O que já aconteceu? Já. Sabe qual que é o nosso erro? É ficar chorando leite derramado. A atitude de quem tem fé é a seguinte: já que o leite derramou, o que eu faço agora? Não adianta chorar, o leite derramou, foi culpa sua, não, foi você que não cuidou, não, minha gente, não. São desculpas que nós estamos dando a nós mesmos. É hora de um olhar para o outro e falar: nós não somos anjos, nós erramos. Já que nós erramos, vamos consertar juntos. Vamos para Jerusalém juntos e vamos procurar o menino. Aí está a solução. É procurar juntos, é voltar juntos. E eu imagino que viagem silenciosa, que viagem terrível, sem procurar culpados, em silêncio para não pecar. E muitas vezes é assim. Dentro do carro, muitas vezes a coisa não está bem, saiu de casa para tentar resolver uma situação, um dirigindo em silêncio e o outro do lado em silêncio. Não importa, o importante é não procurar culpados. Nessa hora, irmãos, é hora de segurar na mão do outro e dizer: erramos, nos machucamos, perdemos o essencial, então nós vamos resolver juntos. Não foi isso que nós prometemos na igreja, diante de Deus e diante de todos aqueles que lá estavam? Ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é o que estamos vivendo agora. Então é juntos que nós vamos vencer, é juntos que nós vamos resolver. A maior tentação é deixar para o outro. Eu não tenho jeito para isso. É covardia e egoísmo. Deixar para um só. O filho aprontou, está com problema com os filhos nas drogas. Vai você, mulher, ou vai você, meu esposo, é você que tem que falar. Não, é covardia e egoísmo deixar para o outro uma responsabilidade que é dos dois. Maria não disse: eu vou ficar sentada aqui, José. Vai, já que você que é o lerdo, vai atrás do que você fez de errado, resolva agora, eu não quero nem saber, foi você que errou. Lerdo, homem é lerdo, todo homem é lerdo. A mulher não, ela consegue pensar muitas coisas ao mesmo tempo. E José: vai você então, a perfeita, que não tem pecado. Eu tenho pecado. Agora quem disse que você não teria pecado foi Deus, a virgem concebida sem pecado. Vai você, Maria, quem sabe o anjo lhe mostra onde está o menino. Não, voltaram os dois. E a Bíblia continua, vamos lá.
Depois de 3 dias, o encontraram no templo mais uma vez. Voltaram os dois, procuraram os dois e encontraram os dois. Olha o caminho que se faz juntos: voltar, procurar e encontrar. Quando se fazem juntos. E o mais interessante, quando encontraram o menino, ele estava no templo junto com os doutores. Eu dizia para vocês que o templo era dividido em pátios. Tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos homens. Voltaram para Jerusalém juntos, atravessaram o pátio dos gentios, chegaram no pátio das mulheres, não está lá. E devia estar perguntando: vocês viram um pequenino aí, um galileuzinho aí, falando com o sotaque da Galileia? Eu acho que eu vi lá no templo. Correram para o templo. Jerusalém estava lotada, cheia, multidões, por causa da festa da Páscoa. E quando chegaram no templo, que chegou no pátio das mulheres, Maria ainda teve que parar por ali, porque no pátio dos homens ela não podia entrar. Imagina o sofrimento dessa mãe, dizendo: José, agora é com você. Lá onde você entra, eu não posso entrar. É reconhecer a missão do outro e saber o que Deus confiou para o outro. O que cabe a mim, cabe a mim. O que cabe ao outro, cabe ao outro. O que cabe a nós dois, nós vamos assumir juntos. E Maria, com paciência, teve que aguardar José entrar no templo, no pátio dos homens, e lá encontrar o menino. E pega o menino e volta. E quando desce as escadas, Maria pode abraçar o menino e dizer: meu filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos angustiados. Irmãos, essa palavra angustiado no grego é a mesma palavra usada para falar da angústia da morte. A angústia que um dia Nossa Senhora teria aos pés da cruz, vendo seu filho morrer, ela estava tendo agora. Seu pai e eu estávamos com a angústia da morte, porque nós não sabíamos onde você estava. E Jesus responde: não sabias que eu estava na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Na verdade, Jesus estava ensinando a sua mãe e a José a viverem de modo antecipado aquilo que um dia ela viveria aos pés da cruz, quando por 3 dias ele ficaria enterrado no túmulo e ela com angústia de morte. Por isso que quando Jesus ressuscita, Maria não vai ao túmulo, porque ela aprendeu aqui que depois de 3 dias ela o encontraria. Então ela sabia que depois da morte ele não estava mais no túmulo, porque ela aprendeu aqui, no sofrimento do dia a dia. Deus não poupou nenhum sofrimento à família de José e de Maria, mas o que eles fizeram juntos foi o quê? Aprenderam a sofrer e aprenderam com o sofrimento que na hora da dor, ao invés de nós nos dispersarmos e culpar o outro, nós devemos nos unir para vencer. Está aí, irmãos, está aí o grande segredo para uma família permanecer de pé. É na hora da adversidade, é na hora da dor. Não é hora de cada um ir para o seu lado, para o seu canto. É a hora de resolverem juntos, de lutarem juntos, de procurarem juntos e resolverem juntos. Enquanto se acusam, se machucam, perdem tempo e perdem a própria família. A coisa mais sagrada que Deus deu para você como casal é a sua família e os seus filhos. O que são os filhos? É a concretização e a eternização do amor. Esses são os filhos. A concretização e a eternização daquilo que um dia vocês prometeram diante do altar. Amor um ao outro. E na hora da dor é o amor que deve prevalecer. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque na hora da adversidade, na hora das provações na vida de um casal, na vida de uma família,
nós precisamos saber com quem nós devemos lutar. A nossa luta não é contra uns aos outros. Nós não devemos lutar marido contra mulher, mulher contra o marido, filhos contra os pais contra os filhos. Não, isso é um engano do tentador. A nossa luta deve ser contra aquele que quer nos destruir. A nossa luta deve ser contra a pessoa certa, que é o tentador, que é o diabo. A nossa luta deve ser contra aquele que quer nos confundir. Maria e José aprenderam direitinho como vencer o diabo, lutando juntos e vencendo juntos. Eu queria que viesse aqui os 4 casais, por favor, viesse aqui na frente. Voluntários, por favor, não vou fazer nenhuma pegadinha, não vou fazer nenhuma pergunta, eu só queria fazer uma dinâmica aqui. Minha gente, vamos lá, não tenha medo. Marido, mulher, marido, mulher, marido, mulher. Gente, cadê os maridos e as mulheres corajosos? Não tem não? Vem vocês aí. Isso. Maravilha. Acho que aqui no meio é melhor, porque assim todo mundo vê vocês. Eu queria que vocês fizessem um círculo, tipo, vamos dançar a cirandinha aqui. Faz um círculo. Bem aberto, por favor. Isso. Bem aberto. Pode dar as mãos e fazer um círculo bem aberto. Assim são as nossas famílias. Deixa eu entrar aqui. Assim devem ser as nossas famílias, vivendo rodeados, cercados. O que cerca uma família e a protege? Se chama amor. É o amor que protege, é o amor que guarda. Como eu dizia que amor não é sentimento, amor é decisão, para nós cristãos, o amor se revela na cruz. Então, na vida de um casal, na vida de uma família, ama aquele que dá vida pelo outro. Aquele que perde para ganhar, aquele que morre para dar vida ao outro, aquele que se permite ser humilhado para exaltar o outro. É igual na Santíssima Trindade, um promovendo o outro. Então esse é o amor cristão, é morrer para que o outro tenha vida, e tenha vida em abundância. Então eu renuncio a mim mesmo para dar espaço para o outro. Então a nossa família, ela é guardada pelo amor. Agora eu preciso de uma pessoa sozinha que esteja aí, que vai fazer o papel de Satanás. Não tem que fazer. Você pega seu nome? Fernanda, você vai ser o diabo. Vem aqui, lá de fora. Misericórdia. O diabo com o texto na mão não funciona, né? Então, o que nós vamos fazer? Ela vai tentar entrar na roda. E vocês não podem permiti-la entrar aí na roda. Essa é a tentação, sempre o que o diabo quer fazer. Entrar para semear a discórdia, para confundir a família e confundir o casal. Então você vai tentar e eles vão ter que proteger a própria casa. Vamos lá, pode ir. Vai, minha gente, com mais violência. A luta é uma guerra. Isso. Para aí, pode parar desse jeito, tá ótimo. É isso que eu queria que acontecesse. Olha aqui. Quando a luta fica ferrenha, quando a luta fica mais difícil que o diabo quer entrar, repararam o que eles fizeram? Eles se juntaram, se uniram para se proteger mais. Na hora da guerra, na hora da dificuldade, na hora terrível das adversidades, na hora que temos problema na família, a única solução é essa, é se unir mais. Agora virou uma barreira, não tem brecha, não tem onde entrar. E se ela tentar pular por aqui, eles vão abaixar a cabeça e vão fazer um teto. Está vendo? Aí está o grande segredo que José e Maria aprenderam. Fazer tudo juntos. Na hora da adversidade nós devemos nos aproximar e não nos afastar. Quanto mais nós nos afastamos, mais brecha nós damos. Mas irmãos e irmãs, enquanto nós procurarmos culpados para tirar o peso da responsabilidade das nossas costas, nós não estamos dando brecha para o mal, nós estamos abrindo as portas e dizendo: seja bem-vindo. Na hora da dor, da adversidade, um filho com problema, doente nas drogas, na homossexualidade, seja o que for, é hora de se juntar.
E se juntar para quê? Para orar juntos, para voltar juntos, para resolver juntos. Onde que nós falhamos? Onde nós erramos? Onde nós esquecemos? Qual foi o momento em que nós tiramos o nosso olhar? Está vendo? É hora de se proteger, de se guardar e lutar com as armas certas. Vamos aplaudir essa família que me deixou diante dos problemas. Não sei se você já assistiu nesses Discovery, na televisão. Uma vez eu estava assistindo um grupo de zebras. A zebra estava lá toda tranquila, comendo, bebendo, e de repente aparece um leão. As zebras se juntaram, corria para a direita, o leão corria, elas corriam para a esquerda, o leão corria, todas juntas. Quando o leão vinha para um lado, corriam todas juntas e ele não conseguia pegar nenhuma. Num certo momento, uma bendita zebra achou que podia viver sozinha. Achou que podia sair do grupo. Ah, eu sou a zebra mais bonita. Essa zebra aqui não estão com nada não. Não estão com nada, bendita, mas estão te defendendo. E quando ela resolveu sair do grupo, as zebras foram todas para a esquerda, ela foi sozinha para a direita, caiu na boca do leão, morreu. A nossa família pode ser a mais problemática do mundo, só cheia de listas igual zebra, umas mais gordas, umas mais magras, umas mais altas, umas mais baixas, umas mais bonitas, umas mais feias, mas é o grupo que vai nos defender do leão. É o grupo que Deus escolheu para nós. Quanto mais nós nos unirmos, mais nós venceremos, nos tornamos um escudo. E o mal não pode, a Fernanda, né? Não pode entrar, não tem como entrar, porque eles se fecharam de uma tal maneira que ninguém pode entrar e atrapalhá-los, porque eles se protegeram. Agora, irmãos, na hora da guerra, na hora da batalha, se um for para um lado e o outro for para outro, a guerra nós a perdemos. E tem muitas famílias destruídas porque não tiveram sabedoria de lutarem juntos. Não tiveram sabedoria para lutarem juntos. O essencial na família é procurar igual eles procuraram José e Maria. Significa ficar atentos a tudo. Quem que deve ficar atento a tudo? O pai e a mãe. E como que fica atento com olhar de águia? Quem que dá esse olhar para nós? Deus. Então o pai e a mãe que não rezam serão constantemente enganados. Ficar atentos a tudo, porque é Deus que dá essa atenção. E Deus pôs algo no coração dos pais, que é uma graça que Deus deu. No dia do casamento, da mesma forma que no dia da minha ordenação, Deus me deu uma graça de estado para ser padre. E eu tenho coisas que ninguém tem, porque eu sou padre, Deus me deu essa graça. Vocês, no dia do casamento, Deus deu uma graça que Ele não dá para ninguém, a não ser para os casados. Uma graça que eu não vou dizer que é um sexto sentido, não, mas eu vou dizer que é uma ciência de Deus. O pai e a mãe sabem que está acontecendo alguma coisa. Lá no fundo sentem que alguma coisa está errada. Quando o pai e a mãe sentir lá no fundo que alguma coisa está errada, pode procurar, porque vocês vão encontrar que está errado mesmo. É uma graça que Deus dá. Não é à toa que quando vocês vieram diante do altar, que o Padre vos abençoou, ali vocês receberam uma graça para o matrimônio. Quando as coisas estiverem difíceis, vocês têm que levantar a aliança e dizer: Senhor, por todas as graças que Tu derramaste sobre mim no dia do meu matrimônio, revela-me o que está acontecendo. Quando o casal, o homem e a mulher, entra para dentro do quarto, fecha a porta e se coloca de joelhos para orar, os dois,
rezar um pelo outro e agora resolver a situação na oração, Deus vai mostrar o que está acontecendo. Deus vai mostrar, mas é preciso que o casal juntos rezem, peçam a Deus que mostre. Tem um filho com problema? Por que o casal não reza? Coloca a foto do filho entre os dois e clamem a Deus, lavem aquela foto com as lágrimas dos dois e orem juntos. Senhor, antes de levar ao psicólogo, antes de procurar uma ajuda fora, nós estamos nos dobrando diante de Ti como casal, estamos pedindo a mesma coisa, porque a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão unidos em Teu nome, em um só coração, em uma só alma, o Senhor escutará suas preces. Agora não dá para deixar só para o marido rezar ou só para a mulher rezar. Deixa eu dizer, aquele que deixa só para a mulher, principalmente às vezes são as mulheres que oram mais, e o marido fica na tranquilidade, não perde seu jogo, não perde o seu final de semana, e a mulher lá no jejum e na oração. Tem o contrário também, a mulher lá na novela e o marido orando. É uma vergonha isso, mas infelizmente acontece. Enquanto se deixa a responsabilidade para o outro, nós vamos enchendo o nosso coração de egoísmo e vamos perder as batalhas. Quando o casal ora junto, aquilo que nós vimos aqui, aquele cercado, ele acontece literalmente na vida daquela família. Então é procurar, ficar atentos. O voltar, o que é esse voltar? Eles voltaram a Jerusalém. Voltar, irmãos, é sentar os dois para se resolverem. Onde nós erramos, é hora de pedir perdão, é hora de conversar e restaurar a situação. Gente, eu não estou acompanhando o relógio, vocês me falam quando tiver hora de parar, tá bom? Quem está responsável aí me diz. Porque eu estou vendo já a gente indo embora, é sinal que eu acho que já está ficando tarde, deve ser, não sei. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, voltar significa sentar. Quando a gente senta com o outro para se resolver, eu vivo em comunidade. E muitas vezes a gente precisa sentar para conversar. Falar, irmão, olha, aconteceu isso, isso e aquilo. Tem alguma coisa estranha aí. Mas quando a gente vai se resolver, quando a gente tem que perdoar, nós não perdoamos como juiz. Nós devemos perdoar como réus. Porque um dia nós também temos que pedir perdão a Deus. Ele sim pode nos perdoar como juiz. Agora, entre nós, quando a gente vai procurar o outro, nós devemos procurar para resolver e não para aumentar a ferida. Então, voltar para resolver. E quando eu digo isso na vida do casal, eu também digo isso na vida dos filhos. É preciso às vezes sentar com os filhos, a família inteira, e começar a voltar em certas situações para resolvê-las. Porque olha, já fez a experiência de entrar numa piscina, pegar uma bexiga, tenta afundar a bexiga na água da piscina. A gente afunda ela, sobe. A gente pode até segurá-la com as pernas, colocar o pé sobre a bexiga, ela vai ficar lá. Na hora que soltar, ela vem com toda a força para fora. Assim são as feridas na família. Enquanto nós tentamos afundá-las, fingindo que nada aconteceu, elas vão ficar no fundo da água, esperando a hora de virem à tona. Aí vem como uma grande explosão. Então é melhor resolver, ferida por ferida, sentar, conversar, resolver, para que lá na frente as coisas possam caminhar. Terceira coisa, eles encontraram a resposta e a solução de Deus na hora certa. São João Paulo II fala que o casal precisa viver uma amizade fraterna que revela um amor mais forte do que a morte. Quanto mais amigos são o casal, mais forte do que a morte se tornará o amor entre eles, e nada poderá destruir. Eu queria pegar com vocês, pega comigo Efésios 6.
que nós temos que compreender é que a nossa luta não é contra aqueles que moram conosco. Onde estão os casados aí, cujo marido ou esposa está aí do lado? Só aquele que está do lado da esposa, fica de pé, por favor. O restante pensa aí, quem é casado e que o marido não veio, que a esposa não veio, pensa nele, pensa nela. Fica de frente para a sua esposa aí agora, olhando nos olhos um pouquinho, e diga, olhando nos olhos aí, e você que é casado, mas o marido não veio, ou a esposa não veio, fecha seus olhos e traga a pessoa aí na sua frente também. E você que é filho, que não é casado, lembre, pense agora também nos seus pais. Olhando nos olhos da sua esposa, do seu esposo, diga, você não é o meu adversário. Você é aquele que Deus escolheu para me ajudar a vencer a guerra. Você não é o meu adversário. Deus nos escolheu e nós vamos vencer juntos. Amém? Pode sentar. Pega comigo Efésios 6, versículo 10. Versículo 10. Enfim, diz a Bíblia, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir, o que está escrito aí? As ciladas do diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Revesti-vos no Senhor e da sua força, da armadura de Deus, para que possais resistir as ciladas, as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Vamos repetir juntos? Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Olha o que está dizendo a Bíblia. A nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. O que significa isso? Que a nossa luta, o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2:24? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então a nossa luta não é contra a nossa própria carne, que é o outro. Então, mulher, a sua luta não é contra o seu esposo. Esposa, a sua luta não é contra a sua esposa, porque vocês não estão lutando contra a própria carne e nem contra o sangue. Quem que é o sangue? A nossa própria família, a nossa própria casa. Então a nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta não é contra os filhos. A nossa luta não é contra os pais. A nossa luta não é contra o marido nem contra a esposa. A nossa luta é contra os espíritos do mal espalhados nos ares. Então nós temos que saber com quem nós devemos combater. Às vezes, irmãos, preste bem atenção, acontecem certas coisas dentro da família que nós não sabemos de onde veio. Você acordou bem, o marido ou a esposa também acordou bem, foram trabalhar, saíram de casa como anjos. Quando voltaram como se fossem demônios. A coisa ficou deselegante, a coisa ficou chata, porque do nada aconteceu. Foi apenas um dia mau no trabalho. Aí nós chegamos em casa, um não consegue olhar para o outro. E na hora que os filhos chegaram, que é o momento da família se reunir, nós começamos a descontar nos outros as nossas frustrações daquele dia. Do nada. Por quê? Porque a nossa luta não é contra os homens. Nós temos que prestar atenção que existem ciladas que o tentador está lançando sobre nós. Para quê? Para que a guerra comece de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele conseguindo atingir dentro,
ele destrói completamente a nossa casa. Então nós precisamos ter sabedoria, discernimento, ter um olhar bem aberto, ouvidos atentos e saber: isso que está acontecendo não vem de Deus não, isso que está acontecendo é cilada do outro, então eu preciso agora combater na oração. Você que é católico, você que vai à missa, você que busca a Deus, que tem uma experiência com Deus, pelo amor de Deus, você que é casado, não vá dormir sem antes rezarem juntos. Não vão dormir sem rezarem juntos o casal, sem contar a sua oração pessoal, mas vocês precisam rezar juntos, vocês precisam combater juntos, precisam buscar o essencial juntos, precisam rezar nem que seja uma dezena do terço juntos, pedindo a Deus que fortaleça aquela casa e que dê a vocês sabedoria para lidar com os problemas do dia a dia. A Bíblia está dizendo para nós: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo. Por isso, olha o que diz a Bíblia: protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. O que o Senhor está dizendo para nós? Que só ficaremos de pé aqueles que buscarem a Deus na oração. Quer ver a sua família de pé? É preciso que as cabeças da casa, que é o marido e a esposa, estejam realmente de joelhos. Quer uma família caminhando? É preciso que vocês parem para orar e resolver as coisas diante de Deus, pedir a Deus sabedoria. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos falar, tem coisas que nós precisamos nos calar, tem coisas que precisamos orar e falar, tem coisas que precisamos orar e nos calar. É saber o que fazer, mas o único que pode nos mostrar é Deus. Na situação da família, e às vezes nós temos famílias grandes, quando se reúne os irmãos, se reúne os cunhados, as cunhadas, o sogro e a sogra, quantas famílias hoje destruídas por divisões. Quem que é o divisor? É o diabo, diabolos, aquele que divide, aquele que atravessa no meio. Por que muitas vezes? Porque nós não temos sabedoria como lidar com as situações. Às vezes, para ganhar é preciso, qual que é a pedagogia do Evangelho? Ganha aquele que perde, aparece aquele que desaparece, cresce aquele que diminui. Essa é a pedagogia do Evangelho. O que adianta querer ter razão, ganhar o mundo inteiro, e a gente vem perder o essencial, que é aquilo que Deus tem para nós, que é o amor. No final da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. É o amor que colocamos em cada situação. Nossa, fulano, você deixa de ser bobo. Lá em Minas Gerais fala, né? Minha mãe fala muito, deixa de ser boba, ou boba, tudo é boba, né? Usa muito essa expressão lá na minha região, ô bobo, ô boba. É preferível ser conhecido como bobo e como boba, porque resolveu e decidiu amar, a procurar a própria razão e perder tudo aquilo que tínhamos para ser feliz. As oportunidades que Deus vai nos dando. E aí eu termino com aquilo que a Bíblia diz: aqui está aquilo que precisamos fazer para vencermos e lutarmos contra a pessoa certa. Ficai, pois, de prontidão. Vamos ler juntos, versículo 14. Ficai, pois, o que está na sua Bíblia aí? Não, gente, assim não vai dar certo, então é melhor eu ler mesmo, viu? Cada um está com uma Bíblia aí, cada um está com uma tradução. Versículo 14. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade por cinturão e a justiça como couraça. O que ter a verdade por cinturão? As pessoas, quando iam para a guerra, elas se cingiam, eles usavam túnicas
Então o símbolo era para amarrar a túnica e colocá-la mais alta, para as pernas ficarem livres para correr e para combater. Então amarrava a túnica aqui na cintura, cingia a cintura. Aqui a Bíblia está dizendo que é preciso cingir com a verdade. João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer vencer uma batalha na família? É preciso fazer a opção pela verdade, mesmo que tenhamos que pagar um grande preço por ela. Não dá para viver numa família, na vida de um casal, na educação dos filhos, com pequenas mentiras. E a mentira não é só falar mentira, não. O pior do que falar mentira é uma vida mentirosa. Quer ver, por exemplo, eu não compreendo como padre, e os retiros de casais que eu prego, eu sempre falo sobre isso, eu não compreendo e não entra na minha cabeça quando o celular do marido ou da esposa tem uma senha que o outro não sabe. Quando o marido tem uma senha no celular e não diz para a mulher qual é, e quando a mulher tem uma senha e não diz para o marido qual é, tem mentira nesta relação. Porque se eles são uma só carne, quando eu estou escondendo alguma coisa do outro, na verdade eu estou escondendo de mim mesmo. E a mentira, porque o pai dela é o diabo, lá na frente ela vai destruir a minha relação e a confiança que eu tenho na família. Ou nós vivemos na verdade, ou nós vamos continuar perdendo a guerra. A verdade, quando nós proclamamos algo da verdade, seja o que for, eu sento e vou viver na verdade, nós vencemos o mentiroso, que é o diabo. Porque aonde tem verdade, ele não consegue entrar. Então vida mentirosa não tem como, não funciona, não vai para frente. Segunda coisa, os pés calçados com zelo para anunciar a boa nova. A segunda arma da família, a primeira qual que é? Andar na verdade. A segunda, anunciar o Evangelho. Só se evangeliza os filhos até a idade de 10 anos. Depois disso, só conversão. Então, se você tem filhos até os 10 anos, aproveita para anunciar o Evangelho. É agora a hora de proclamar o Evangelho, mas não o Evangelho com palavras, mas o Evangelho com atos. Os filhos vão repetir o que veem os pais fazerem. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Até os 10 anos é a idade da identificação. Então eles vão se identificar com aquilo que vê você fazendo. Então, anunciar o Evangelho. Passou dos 10 anos, não evangelizou? Vai evangelizar com o joelho no chão, então, rezando, pedindo a conversão. Terceira coisa, qual que é a primeira, para não esquecer? A verdade. A segunda, os pés na prontidão para evangelizar, anunciar o Evangelho. Terceira, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. A fé. Diante das situações difíceis, eu venço com a fé. Qual que foi a segunda leitura da missa de ontem? Se vocês vieram à missa aqui com o padre e com os padres aqui da paróquia, eu vou falar para eles que eles não estavam prestando atenção na missa. Foi a leitura da carta aos Hebreus. O que dizia? O primeiro versículo já começava assim: a fé é a certeza daquilo que se espera, é a certeza daquilo que ainda não se vê. Não podemos esquecer isso. Então é a fé que vai mover todas as coisas, é orar e acreditar que Deus vai agir. Quem tem problema aí na família? Levanta a mão. Todo mundo tem. É uma pergunta boba, né, essa? Mas se você acreditar, vai dizer a palavra de Deus, e Deus não pode mentir. A fé é a certeza daquilo que se espera. O que você espera? Se você tem fé,
pode ter certeza daquilo que você está esperando. Enquanto todos dizem o contrário, a fé me diz que Deus vai agir. Então eu prefiro ficar com aquilo que Deus diz. Todos estão dizendo o contrário, mas eu fico com aquilo que Deus está dizendo. O médico disse isso, eu fico com o que Deus está dizendo. É real o que o médico disse? É real. Mas eu não vou parar naquilo que estão dizendo. Eu vou naquilo que Deus pode fazer por mim. Isso é fé. Então esse é o terceiro elemento. Quer vencer na sua casa, restaurar a sua família? O que precisamos? Expulsar a mentira e viver na verdade. Anunciar o Evangelho para aqueles que moram conosco. Terceira coisa, colocar a armadura da própria fé. Em todas as circunstâncias, o escudo da fé. E depois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que está escrito aí? Então, já tem muita gente hoje aí manco, que veio sem a espada do Espírito. Como que vai para uma guerra sem espada, minha gente? A espada é a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala. Por isso, quando a gente vai para a missa, temos que ficar atento àquilo que Deus vai falar conosco nas leituras. É Deus dando um direcionamento para nós naquela semana. Qual que é o direcionamento de Deus para nós católicos nessa semana? Viver de fé. Viver de fé. Acreditar que Deus está agindo. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há problema que Deus não possa solucionar. Mas é preciso acreditar e revestir. Então saber que a nossa guerra não é uns contra os outros. Tem muitos casais machucados porque perderam muito tempo se culpabilizando com palavras, com atos, com indiferença, se julgando, se flagelando, enquanto a família foi escorrendo pelo ralo abaixo. Pode ser que nós olhemos para trás hoje e vemos e podemos constatar, parece que já não tem mais o que fazer. Você acredita em Deus? Então tem o que fazer. O que nós não podemos, Deus pode. Você crê nisso? Então diga para quem está do seu lado: o que você não pode, Deus pode. Deus pode restaurar todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé agora, segurasse na mão da pessoa que está aí do seu lado. Pode ser que você nem conheça quem esteja do seu lado. Segura firme na mão. Vamos fechar os corredores também. Unidos, vamos vencer juntos. Feche seus olhos um pouquinho. Mesmo você que não tem o costume de rezar assim. Certa vez Jesus foi na casa de Jairo, ele foi chamado lá. E a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha morrido. Quando Jesus chegou, todo mundo chorando, em gritos, dizendo que a menina tinha morrido. Uma criança de 12 anos. Jesus, quando viu aquela situação, ele disse: ela não morreu, ela dorme. As pessoas riam, diz a Bíblia, zombavam dele, porque ele havia dito que ela não tinha morrido, que ela estava apenas dormindo. O que é real? O que as pessoas diziam ou aquilo que Jesus via? A menina tinha morrido, mas Jesus disse que ela estava dormindo. Então, para nós, o real é aquilo que Deus vê e não aquilo que os nossos medos estão vendo. O real é o que Deus vê. Quando você olha para a sua família hoje, quando você olha para os seus filhos, quando você olha para os seus irmãos, seus parentes, o que os seus olhos estão constatando? Como aquela filha de Jairo, morreu, já não tem mais o que fazer?
Pode ser que tenha situações que hoje parecem impossíveis, mas o Senhor está dizendo para você: ela não morreu, ela só dorme, e eu vou acordá-la, e eu vou levantá-la. A palavra de Deus sobre você hoje, sobre a sua casa, meu irmão, minha irmã, é a mesma que ele disse para aquela menina: Talita cum, levanta-te. Levanta-te. Nesse primeiro dia do cerco de Jericó de famílias, o Senhor está prometendo: aquilo que você está vendo não é o real. O real é o que Deus vê sobre você e sobre a sua casa. O real é o que Deus vê. E se você acreditar, nós veremos a glória de Deus. Por isso, meu irmão, agora é hora de rezar. Apresente para Jesus agora as suas situações. Apresente ao Senhor agora aquilo que você está vivendo. Apresente ao Senhor agora aquilo que parece impossível, aquilo que parece que já não tem mais jeito. Quem sabe você mãe, você pai, com problema no relacionamento, com problema com os filhos, com problema com desemprego, seja o que for. O real para nós é aquilo que Deus vê e não aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então reze agora, reze para valer, abra sua boca, vai falando alguma coisa com Deus. Vamos encher esse lugar com a nossa oração, mesmo que você não tenha o costume de rezar em voz alta. O importante não são as palavras, o importante não é o que a pessoa que está do seu lado vai ouvir, o importante é a verdade, a sinceridade do seu coração hoje com Deus. E o Senhor está no meio de nós, mesmo de pé. Eu lhe convido a abrir os olhos e olhar aqui para frente para Jesus, e é para Ele que você vai entregar a sua casa, a sua família. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, e estamos cansados já, Senhor, de procurar culpados por situações que não deram certo. Nós já estamos, Jesus, cansados de culpabilizar os outros pelas nossas frustrações. Enquanto nós perdemos muito tempo, Jesus, tem casais aqui com muitos anos de casamento. Tem pessoas aqui que estão começando agora o matrimônio. Tem pessoas aqui que estão namorando ainda. Mas todos nós, Senhor, fazemos parte de uma família. E quantas vezes nós nos machucamos, Senhor? Filhos que machucaram os pais que machucaram os filhos, sem saber como lidar com a situação, falamos palavras duras. Na hora de corrigir, não tivemos sabedoria, Senhor, e acabamos machucando, ferindo. Quantas famílias ensanguentadas, quantas famílias flageladas, quantas famílias, Senhor, se degladiaram, se machucaram, Senhor, e hoje precisam ser restauradas. E é por isso que nós estamos aqui aos Teus pés. Cura, Senhor, os corações. Começa de dentro para fora, Jesus. Eu estou clamando, eu estou pedindo, começa de dentro para fora. Restaura essas famílias que estão aqui, Senhor. Aquilo que parecia não ter mais jeito, aquilo que parecia já está morto, eu estou pedindo, faça por nós, Jesus, aquilo que Tu fizeste na casa de Jairo. Na casa de Jairo, Tu chegaste, Senhor, e Tu disseste: ela não morreu, ela dorme, e eu vou acordá-la. Acorda-nos, Senhor. Restaura, libera, Senhor, agora curas para as nossas famílias. O Senhor me dá uma visão. Eu vejo muitos membros das famílias sem braços, como se fossem corpos sem braços, apenas com as suas pernas, o tronco, a cabeça, o pescoço, mas como se os braços estivessem amputados. E o Senhor me disse que no meio de nós tem muitas pessoas se sentindo assim, já não sabem mais como lutar, como fazer, como trabalhar. Enquanto eu pregava, o Senhor está me dizendo que tinha pessoas dizendo: Senhor, mas eu não sei como fazer agora, os anos se passaram e eu já não sei mais como fazer.
sem braços, não conseguem mais se unir, não conseguem mais lutar, perderam as forças. O Senhor está dizendo para você hoje, você que se sente assim, a palavra de Deus para você hoje é essa: meu filho, minha filha, eu serei o seu braço, eu lutarei com você e por você. A única coisa que eu lhe peço e lhe confio, filho meu, é que você se disponha, se posicione para o combate, tenha compromisso comigo dia e noite, de andar na minha presença, de caminhar comigo, e assim eu serei os seus braços. Vai falando para Jesus aquilo que você já não consegue mais. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer dar forças para as nossas mãos vacilantes, nos colocar de pé. Senhor, eu estou pedindo, dê aos casais que aqui estão a graça de voltarem, de procurarem e de encontrarem, Senhor, o essencial na vida familiar, aquilo que acabaram perdendo. O Senhor me disse que tem uma mulher aqui no meio de nós. O sentimento que você traz é como se até hoje você tivesse carregado a sua família sozinha nas costas. Eu vejo realmente uma mulher carregando o marido nas costas, carregando os filhos nas costas, mas eu te vejo fatigada, cansada. Eu vejo até os seus pés sangrando. E você dizendo: Senhor, até hoje eu fiz tudo sozinha, não aguento mais. Eu não aguento mais. O Senhor está dizendo para você, minha filha, você nunca esteve sozinha. Enquanto você carregou a sua casa, eu te carregava. E hoje sou eu que estou descendo e ficando de joelhos diante de você para lavar o sangue dos teus pés e curar os teus pés feridos. O Senhor está dizendo para nós que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou, que Ele está nos conduzindo. Meu irmão, minha irmã, você não está só na luta pela sua casa, pela sua família. Deus está combatendo por você. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu lhe convido agora a estender as suas mãos para Jesus. Você que é casado, que tem filhos, entregue os seus filhos agora, diga o nome deles, confie os seus filhos a Jesus, confie o seu esposo, a sua esposa. O Deus vivo está aqui no meio de nós, não percamos tempo. Restaura nossa casa, Senhor.